Olá pessoas, tudo bem com vocês? Espero que seja tudo bem. Bem-vindos a mais um vídeo no canal e esse vídeo é para continuar e terminar a série que a gente já está fazendo aqui no canal, que começou com o vídeo de preconceito, depois a gente falou sobre xenofobia, depois a gente falou sobre racismo, por último misoginia e esse último vídeo eu vou falar sobre especismo. A espécie humana, ela tem um tempo de vida de 40 a 80 anos. Então é o tempo de perspectiva de realidade que a gente tem. Ainda bem que aumentou por causa da tecnologia, né, e da medicina. Eu fico muito grata por isso e eu acho que todo mundo agradece. Mas tem um ponto que a gente não se atenta, que é a consequência das coisas, o consequencialismo. Porque, por exemplo, essa pedrinha, ela é redonda, ela surgiu assim na natureza, ela simplesmente brotou do nada, as coisas simplesmente brotam do nada. É por isso que eu vim trazer essa série, para a gente entender que as coisas não surgem do nada, elas não acontecem do nada. Do mesmo jeito que a nossa espécie não aconteceu do nada. Então eu vou voltar lá atrás, na época que os continentes estavam juntos, para poder falar um pouco sobre as espécies humanas. As espécies humanas surgem há 14, estimativa de 14, 15 milhões de anos atrás. Mas há 3 milhões de anos atrás, mais ou menos, ali no continente africano, quando existia mais de uma espécie, né? A estimativa que a gente conviveu, os Homo sapiens conviveu junto com os Homo erectus, junto com os Neandertais, junto com os Heidelbergenses, que eram outras espécies que conviveu junto com a gente. Mas o que fez o Homo sapiens sapiens? O que fez a gente saber que sabe, né? Foi o ócio, foi o tempo livre, foi a preguiça. Foi exatamente o tempo livre para a gente poder desenvolver recursos que facilitassem a nossa vida. Mas como que surgiu isso? Bom, a gente sabe que os humanos começaram a desenvolver pequenas ferramentas, né? Assim como outros animais usam gravetos para poder pegar alguma coisa em algum lugar, que usa pedras para poder aumentar o nível de água, ou para poder arremessar em um lugar, ou que usa pedras para abrir uma castanha, ou que choca a castanha contra a outra, desenvolvendo não só ferramentas, mas também mecanismos que fazem as coisas. Teia de aranha, por exemplo. A teia de aranha é um mecanismo fantástico. Então, essa capacidade de fazer ferramentas não é exclusiva da nossa espécie. O que é exclusivo da nossa espécie é ter um tempo livre, além do tempo procurando comida. Porque antes disso, a gente se alimentava somos onívoros, né? Então a gente pode se alimentar tanto de carne como de vegetais, mas a gente dedicava o tempo caçando sementinhas, caçando coisinhas na natureza. O tempo que a gente gastava andando, a energia que a gente gastava subindo em árvore, a energia que a gente gastava para poder colher alimentos, era tão grande ao ponto da energia que a gente gastava digerindo o alimento. Então a gente gastava energia para procurar alimentos, a gente gasta energia para digerir os alimentos e a gente gasta energia para usar neurônios também. A quantidade de neurônios no cérebro importa, mas do que adianta, por exemplo, colocando em uma analogia, do que adianta você ter um V8 se você não tem combustível para fazer esse V8 andar? Entende? Então, quanto mais neurônios a gente tem, quanto mais a gente usa esses neurônios, mais a gente gasta para poder produzir combustível, ATP, para o nosso cérebro usar para poder fazer as conexões neurais. Neurônios é como se fosse vamos colocar uma rede de pesca. Nossa, rede de pesca? Tinha que ser justo rede de pesca nesse vídeo. Nossa, que exemplo ruim. E vocês vão saber por quê.
Em uma rede, a gente tem várias conexões. Quanto mais conexões essa rede tem, mais precisa fica de trazer comunicação de um ponto a outro ponto. Então, neurônios são os nós que tem nessas redes, a quantidade de ligação que essas redes conseguem fazer. E nisso a gente consegue ter uma percepção maior sobre a realidade. Ter neurônios é bom, porque a gente consegue pensar mais. Mas do que adianta ter muitos neurônios se a gente não coloca esses neurônios para funcionar? Enfim, a gente continuou caçando e aí veio a descoberta do fogo. E o fogo fez uma coisa fantástica, que a gente conseguir pré-digerir o alimento antes da gente consumir. Porque a gente pôde fazer uma coisa fantástica, que é pegar o alimento e cozinhar esse alimento através do fogo. E o fogo, ele faz a queima do alimento igual o nosso intestino faz a queima do alimento. Sabe quando uma larvinha regurgita em cima da folha e começa a comer aquela folha ali depois? Essa queima que o ácido faz, que está presente no nosso estômago, ela é uma digestão. Então, essas larvinhas elas gastam menos tempo fazendo essa digestão e conseguem crescer mais rápido, conseguem viver em um tempo menor. Ou melhor, né? Fazer a sua puberdade num tempo menor e virar borboleta, que é um ser fantástico, lindo. A gente teve mais tempo livre para poder raciocinar outras formas de ter mais eficiência na produção de alimento. Já que a gente poderia cozinhar, a gente não precisava cozinhar um elemento, um item de cada vez. A gente podia cozinhar tudo de uma vez. Aí nisso as outras espécies de humanos foi sumindo, né? A gente não sabe por quê, mas aí a gente começou a ter mais tempo livre para poder fazer a revolução agrícola, que a gente começou a plantar e entender como que essas frutas surgiam, como que esses alimentos surgiam. Então a gente começou a entender como que as plantas funcionavam para a gente poder produzir planta, para a gente cozinhar e comer. Essa história de que a gente caçava e que é mito, a gente não é uma linhagem caçadora, não somos animais de caça. A evolução pecuária surgiu por causa dos poderes, né? Para poder deter um número de alimento que pudesse ser manejado de um lugar para outro. Então surgiu com esse vínculo, com o vínculo do lucro, né? Não surgiu com o vínculo para alimentar aquela quantidade que estava ali necessariamente. Se bem que deve ter servido sim para poder alimentar populações migratórias. Se a gente for parar para ver bem, não era só lá no Egito, na região da África que a gente vivia. A gente foi migrando para o mundo inteiro. E esse processo de migração que a gente fez, ele exigia que a gente carregasse alimentos. Como as plantas e as verduras não podiam ser carregadas junto com a gente começou a carregar animais e cultivar animais para abate. Essa forma de exploração é chamada de especismo, porque a gente coloca a nossa espécie como superior às outras espécies. E quem está fazendo isso são pessoas que não entendiam que a nossa espécie é tão semelhante quanto as outras espécies. O que dá direito da gente fazer aquilo com essas espécies? Isso é chamado de especismo, que é um fenômeno que a gente tem que denunciar como meio de opressão. Vamos falar agora sobre os direitos humanos. Quando que surgem os direitos humanos? Os direitos humanos já começam suas pautas ali em 1900, por aí, tá? Até um pouco antes, 1800, falava de direitos humanos, só que surge como a ONU bem mais recentemente, nos anos 80, se não me engano, nos anos 40, por aí. Enfim, aí surgem os direitos humanos que fala que todo humano tem direitos iguais. Por isso que eu falei todos os assuntos da série. Porque os direitos humanos entram em cima de todas essas causas. Em todo meio de opressão, ele viola os direitos humanos. E aí, até Stephen Hawking entrou no meio e fizeram direitos
dos animais. Os direitos dos animais, ele é como se fossem os direitos humanos. Entende que se não há necessidade de ter aquela exploração, essa exploração ela não é eticamente correta. Aí a ética, né, ela é vista de forma subjetiva, porque eu tenho a minha ética, eu tenho a minha moral, você tem sua ética, a sua moral, isso depende de cada grupo, como cada pessoa surgiu. Mas vamos ver bem, existe a necessidade da gente explorar esses animais hoje, no século 21, 2021, existe? Não existe. Existem vários tipos de forma de produção de alimento que não depende de animais para ser produzido. Existe tecnologia para produzir esses alimentos em larga escala para alimentar o mundo inteiro. Por que a gente continua favorecendo essas práticas? No vídeo sobre misoginia, eu falei que quem domina os poderes são homens cis, branco, hétero, que faz as suas pautas só em cima daquilo que eles acreditam. E por causa desse tempo de vida limitado e essa interação limitada com a realidade, a gente acha que sempre foi assim. E começa a subsidiar certas coisas na sociedade, para torná-las mais acessíveis e outras menos acessíveis, fazendo a sociedade escolher aquilo que eles querem que a gente escolha. Então, a exploração animal, ela é uma manipulação do Estado sobre as pessoas para a gente escolher aquilo como o meio mais barato de produção e mais barato de sobrevivência. Porque tem o mito que tem as calorias, as proteínas, as vitaminas, que é mito. Sabe, a gente sobreviveu muito tempo só produzindo alimento a partir da agropecuária, a partir da agricultura familiar, a partir da agrofloresta. A gente consegue produzir muito alimento num espaço pequeno e com as tecnologias que a gente tem hoje, a gente consegue fazer uma forma automatizada de produção. Quando a gente entende que os animais estão sendo explorados e que a gente quer lutar contra essa exploração, surge um movimento popular, um movimento ativista que surgiu contra essa exploração é chamado de veganismo. O veganismo, ele também, como o feminismo, que surgiu a partir da exploração, ele surge com a ideia de defender, na medida do possível, e praticado. Só que, o que é possível? O que é praticável? O que está sendo acomodação por conta da manipulação do Estado? Entende? Então, a gente tem que entender o que é animal. Os seres humanos são animais também. A gente é de espécie semelhante. O veganismo em si, ele defende qualquer tipo de animal. O animal humano também. Sabe? Os insetos também, as abelhas também. Então, a gente tem que entender as consequências das nossas ações para ver o que vai interferir no futuro. Quando a gente pensa em levantar uma causa contra a exploração dos animais, a gente pensa, opa, vai acabar os recursos do planeta. E aí, quem vai sobreviver? Quem que vai estar aqui? Ninguém, vai morrer todo mundo, sabe? Então, coisas como aquecimento global, que já vem sendo falado desde quando eu entrei na escola, quando eu era criança, e que vem falando sobre sustentabilidade, que vem falando sobre projetos. Esses projetos só não vão para frente, esses estudos só não vão para frente, porque as empresas que estão lucrando com isso não querem deixar de lucrar. E não querem fazer com que as soluções sejam tomadas. Então, combater o especismo é combater o especismo em todas as suas vertentes. Porque mesmo que a gente lute por um veganismo onde que tenha produtos de origem vegana no mercado e que a gente só coma coisas de origem vegetal,
a gente vai ter um impacto ambiental causando a morte de outros animais. A gente vai ter uma exploração acabando com os recursos desses animais, acabando com o recurso territorial, com recursos alimentares, com água potável, com o equilíbrio climático. Então isso tudo faz esses animais morrerem. E a existência desses animais é importante. A existência de qualquer ser vivo é importante. E tendo consciência da importância da existência desses seres, independente de se está batendo, 500 mil animais na indústria pecuária por minuto, a gente tem que lutar contra essas formas de exploração. E essas formas de exploração só vai acabar quando a gente mudar o sistema. Mudar a forma como o Estado opera em cima dos recursos para atender às necessidades da população. Então é isso que eu estou falando aqui nessa série o tempo todo. A gente é um convite para a gente lutar contra essas formas de exploração. Porque se a gente pensa numa sociedade diferente, a gente tem que pensar por exemplo, vou dar um exemplo claro de uma transformação do capitalismo, que é o sistema regente, para um outro tipo de sistema. O ecossocialismo, ele visa atender todos os tipos de demanda da população, causando o mínimo de impacto possível. Então, o ecossocialismo, ele não vai fazer os produtos bons sair do mercado. Ele vai trazer produtos bons para todo mundo. Não é a ideia de que, aí eu vou parar de comer coisa boa porque eu tenho dinheiro para comprar. E a pessoa que vai comer coisa ruim, ela vai comer coisa mediana, que vai ter um equilíbrio em cima disso. Não é que vai ter um equilíbrio em cima disso. É porque a gente vai continuar com as produções que a gente tem hoje sem visar o lucro. A gente vai continuar produzindo coisas com eficiência. E menos coisas obsoletas vão surgir na sociedade. Por exemplo, um celular que estraga, que não presta. A gente vai ter celulares excelentes para se comunicar e até outro tipo de tecnologia que não vai ser um aparelho celular com muito mais eficiência, que só não acontece agora por causa dessa obsolência do mercado em cima do lucro. Vocês sabiam? Não, olha, é uma pauta vegana falar que o consumo de smartphone está intrinsecamente ligado com o impacto ambiental. Cada celular, para ser produzido, é necessário extrair 50 quilos de minério para produzir uma placa de um celular. A sua placa, a placa que vai no celular, 50 quilos de minério. Quantos mil litros de água não são usadas para poder fazer a extração desse minério? Quantos hectares de território é explorado para poder fazer esse smartphone? Quais consequências a ausência daquelas árvores naqueles locais vai trazer para o ecossistema? Então, quando a gente pensa veganismo, a gente tem que pensar nas consequências que vai causar a morte de animais. E as consequências estão na forma como o Estado apresenta para a gente os recursos, porque se eles controlam o que a gente compra, o que a gente gasta, porque está subsidiando isso, está subsidiando aquilo, não dá. Aí você me pergunta, e o dinheiro para poder fazer isso? Gente, olha o tanto de multa ambiental que a gente deixa de receber porque essas empresas que o capitalismo apoia estão causando no planeta. Olha o tanto de recursos que os proletariados, que os empregados deixam de receber por falta de Ministério de Trabalho. Então, só com as multas ambientais, daria para cobrir todo o gasto que a gente teria com a pandemia. E nisso eu falo auxílio emergencial, eu falo compra de vacina, eu falo subsídio para os pequenos e médios empresários. E quando a gente pensa nos IPTUs, na quantidade de imposto que deixa de ser arrecadada para manter essas empresas. Entende? Então, mesmo que o sistema ecossocialista surja, se a gente não luta para acabar com esse tipo de opressão
em cima daqueles que são menos favorecidos financeiramente, não vai rolar. Não rola. Então o vídeo hoje é esse. Tá? Eu convido você a repensar suas atitudes. Começando com o consumo de carne. Não é necessário, não precisa. Faz mal para o seu corpo. É mais caro. Causa mais dano ambiental, tá? O consumo de carne é muito maior do que o consumo de outros alimentos. E prova disso é que para produzir uma quantidade de alimento que a gente come, é necessário 1/4, se todo mundo fosse vegano, do que a quantidade que a gente consome no dia de hoje. Então, só de mudar a forma da gente alimentar, a gente reduz com 1/4 da exploração territorial na agropecuária e na pecuária, tá? Fora que a gente já deixa esse monte de espécie sem sofrer, sem necessidade de reproduzir essas espécies por intervenção humana. Na hora de comprar um animal também, mesma coisa. Qual a necessidade de você ter um animal para poder expor ali? Na hora de trocar suas coisas, de consumir, sabe? Qual a necessidade? Faz essa pergunta. Toda vez que você vai causar algum impacto ali, que você vai trocar alguma coisa. Então eu convido você a fazer essa reflexão. Espero que tenha gostado da série, tá? Ficou um pouco grandinha a série no total, mas se tudo der certo, eu vou tentar lançar um livro explicando tudo certinho, de um jeito mais didático, de um jeito menos desconexo, para ficar mais fácil a leitura, para ficar mais organizado os capítulos. Mas do mais é isso, o contexto geral é esse. E eu vou trazer mais vídeos também denunciando outras formas de expressão, de opressão. E se você tem alguma denúncia para fazer em cima de alguma coisa, ou se você acha que tem algo errado aí na minha fala, por favor, comente. Se você gosta do canal, se inscreve. Se você não está inscrito, ou se você já está inscrito, convida algum amigo para se inscrever. Se você curtiu o conteúdo e curtiu o projeto, deixa seu gostei. Se você quer que o projeto continue, deixa seu Pix aí no Apoia. E ali na descrição do canal tem a chave Pix. Você pode ajudar com qualquer valor, se você quiser e se tocar no teu coração, porque só assim a gente vai conseguir mudar o futuro, que quem sabe a gente vai estar nele. Um beijo, tchau.